Vamos lá, novamente. Agora vai, Dri. Vamos lá. Tcharam! Ai, que linda! Aê! Agora vai! A gente não desiste. Não, nunca! Imagina, Já, nunca! jamais. Desde o começo estava dando erro para mim na rede, como se eu não acessasse a sua. Eu falei, eu vou sair e entrar, fui Tá, saindo. Mas aí a hora que você saiu, acho que zerou, aí a gente entrou tudo de novo. é. Boa noite, boa Conectou. noite! Que Boa delícia! noite! Ai, nem acredito! Filha, olha, Nem hoje eu disse acredito! uma frase, antes de cumprimentar todo mundo, antes de falar qualquer coisa, eu disse Ah, uma frase. Eu não estou fazendo live porque eu estou tendo um tempo de retiro, recuperando saúde, algumas coisas, uhum, mas um aham. convite seu para mim. Não existe não para você, não existe não para você. As pessoas falaram assim, nossa, quem é essa sortuda? Eu falei, não, essa não é sortuda, essa é a minha inspiração de vida, tá aqui, gente. Se vocês falarem de onde vem sua inspiração, é daqui, ó, dessa pessoa maravilhosa. Te falar. Imagina! Na verdade, ó, boa noite para todo mundo, obrigada por terem tido essa paciência, estão aqui conosco, vai valer cada minutinho, né, Dri? Sim. Pessoas assim, apresentar a Adriana para mim é muito mais do que apresentar um currículo, uma trajetória acadêmica. Todo mundo aqui sabe que ela é especialista em imagem, em comportamento, em coloração. Ela é docente da Belas Artes, ela é docente do Senac. Mas pessoas, o mundo tem de conhecer o ser humano. Essa pessoa é pura luz, por isso que todo mundo que chega perto se apaixona. Ela, ela move as pessoas, ela move a vida das pessoas, ela toca a vida das pessoas. E para mim é um presente realmente que você tenha. Na verdade, Dri, é assim, é a live mais egoísta do mundo essa, sabia? Ai, que linda. Eu tô É a live emocionada, mais gente. egoísta. Eu também não posso aqui chorar, porque é aquela história. Mas realmente é um egoísmo do bem, porque eu vou compartilhar o meu momento de alegria e de felicidade de estar com você, com as pessoas que estão aqui. E mais ainda, quando eu pensei no assunto, e vocês vão entender a história, quando eu pensei no assunto, eu juro que eu pensei como possibilidade da Adriana voar ainda mais alto do que possa supor qualquer pessoa. Porque eu sou encantada pelo fato da. Eu sou encantada desde quando a Adriana falou em temperamentos para mim. Quando ela fala, né, que ela é especialista em comportamento, para mim é muito comportamento humano, sabe? As pessoas veem isso mais como comportamento de fazer o certo e o errado. Não, é o comportamento de existir de verdade. Então, quando você fala em comportamento, e assim, eu não sou especialista nisso, eu sou uma mera fã do assunto e amo ouvir você falar disso. E quantas mil vezes você falar, mil vezes eu vou ouvir. Eu acho que o mundo precisa ouvir. Eu já te falei isso desde a primeira vez que eu me sentei com você e com a Sandra num restaurante e você contou a nossa vida olhando aqui, ó, E a gente escrevia sabe? no jogo americano, né? Do restaurante. Exatamente. Então, desde ali eu falei, gente, o mundo precisa saber. Eu sou tão encantada por pessoas e sou tão assim interessada em levar ao autoconhecimento, a importância do autoconhecimento para as pessoas. E você tem nas mãos, no seu coração e no seu cérebro, na sua inteligência, é assim uma receita, sabe, para isso. E é uma pena que as pessoas desviam isso para outras questões, mas isso não vem ao caso. Eu pensei, aqui eu sou mais quietinha, mas eu fico muito observando o mundo e as pessoas. Então eu fiquei assim imaginando, poxa vida, se a nossa verdade está aqui no close-up, né, Dri? Estou lendo aqui o livro A Linguagem das Emoções, Eu já li, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso, Aí eu falo, transformador. é transformador, é autoconhecimento, e assim, é você ter a generosidade de tentar entender o outro, entender quais as mazelas e quais as coisas mais brilhantes que essa pessoa tem, né?
E aí eu conversei com a Adri sobre a seguinte questão. Eu falei, como fica o fato de, se a nossa identidade é lida no rosto, como é que fica a história de máscaras? Como é que fica a história das pessoas hoje estarem se ocupando tanto com a harmonização? Aqui a gente não está, eu não estou, eu juro, eu não estou colocando julgamento no fato de colocar harmonização ou não. É uma análise, né, Dri? Como esse excesso de busca interfere na identidade da pessoa. Então, eu acho que você é a pessoa certa para começar a falar disso. Porque eu acho que mexer o rosto, usar dos recursos da medicina, da estética, né, da cosmetologia, é maravilhoso, sabe? Mas até que ponto nós estamos realmente ocupadas em manter e assumir a nossa verdadeira identidade? Até que ponto esses traços podem ser modificados, sabe, Dri? Eu tenho uma cicatriz hoje, eu tenho um enxerto. Até isso mexe. No meu caso, por exemplo, eu sou meio louca. Você sabe que eu sou a vergonha da sua consultoria. Não, não é. Eu sou a vergonha. Mas assim... Mas quando eu vejo as pessoas tão ocupadas com o externo e você oferecendo o interno, eu quis trazer você para falar disso, para mexer aqui com o nosso eu interior. Então fale, que eu sou todo ouvidos. Não, ela não sabe o perigo. Aliás, ela sabe, tá? Porque assim, a gente já tem uma jornada aí que acho que 10 anos, sei lá, já não sei mais contar, e não interessa, né? Porque para mim foi a vida inteira. Foi a vida inteira. Verdade. Foi um reencontro, não foi um encontro. E antes de começar tudo isso, eu preciso, né, agradecer esse elogio que ela me deu. Porque assim, vindo dela, sabe quando você admira um mestre e esse mestre fala, não, mas eu que admiro você, nós vamos rasgar aqui até amanhã, vai ficar um ciclo, porque é genuíno. E ela falou assim, eu te conheço, eu preciso te levar para o mundo te conhecer. E foi por causa dela que eu comecei no Senac, e do Senac eu cresci. Então eu falo, é a minha inspiração, é a minha madrinha, né, de docência, é nela que eu tenho o meu refúgio, é nela que eu busco. Se vocês querem pensar numa pessoa de puro conhecimento, uma pessoa de sabedoria, é esse ser aqui. Então eu falo para ela, nós temos um pacto de vida, ela sabe disso, é particular, mas é nosso, e a gente não se larga. Onde a gente vai, a gente leva uma outra, né? E isso é muito importante. E eu ainda tive a oportunidade de trabalhar quase 3 meses seguidos com ela, quase todo dia. Gente, vocês não têm noção. Era maravilhoso, regado a sala, né? Precisa. Olha a Lígia aqui, Adriana, a Lígia. Ai, fofa, linda. A gente inventa a história, né, Lígia? Não é? Regado a almoços deliciosos com amigas e muito bombom sonho de valsa, né? Então a gente tem que falar. E muito, muito ombro, muito apoio e muito trabalho. Então foi realmente maravilhoso. Segundo, eu quero, né, deixar um beijo para todo mundo aqui. Não dá para responder todo mundo, vocês são incríveis. Então, 1000 beijos, até pro PS, amigo do meu filho que tá aqui. Lindo, né? Um beijo para todos vocês. Emocionante de ver. Chame as amigas, vem que a gente vai bater um papo legal. Que eu sempre, quando venho para live, eu acabo dando aula de consultoria, coloração, porque eu venho muito com a aluna. Mas quando a Rô falou assim, Dri, o que está acontecendo com o mundo? Essa harmonização, socorro. Eu falei, Rô, eu falo disso quase todo dia. Eu falo até do poder da máscara, o quanto ela limitou a comunicação humana, o quanto a gente está usando outros recursos. Ela falou, partiu. Eu falei, live. E live falou com... Né? Eu adoro uma live, tá, gente? Não pode ver uma câmerazinha assim, ó, abertinha que eu... Ui, cheguei, né? Mas com ela... Eu estava em repouso, mas com ela eu não digo não, é para já. Então, né, devidamente apresentado, né, esse momento único nosso, né, que é sarrasgação. Egoísta total. Totalmente. Vou responder sua pergunta. E vou começar até a falar dessa pergunta de uma maneira muito interessante. Você que ama a França, né, e ama o francês, até fala francês, né? E é um post de cultura sobre a história. Quando a gente fala sobre visage em francês, quer dizer rosto. Tanto que a gente fala de visagismo, né? O visagismo seria a ideia do estudo, né? De cabelo e maquiagem, que vem no rosto. Quando a gente traduz essa palavra no francês para a etimologia francesa, quer dizer senso de identidade pessoal. Então, quer dizer, já está associando que visage é nossa identidade pessoal. O visagismo, hoje, contemporâneo, deixou de ser
é uma ferramenta para estética, para beleza. Ela é uma ferramenta de comportamento. Porque a gente entendeu, não tem um formato de óculos para um rosto, tem um formato de óculos para você, porque você é o seu rosto. A gente fala, essa aqui é minha mão, esse aqui é meu braço, mas essa aqui sou eu. Não é isso? A criança, quando é pequenininha, ela vai brincar de esconder, ela põe só as mãos no rosto e ela está escondida. A gente tem a criança também quando vira, me escuta, mãe, ela vira a gente, por quê? É para a gente olhar, porque ela quer que escute com tudo. Nós somos o que eu chamo de Gestalt. Gestalt, né, não é soma de partes, é um todo. E nós, seres humanos, nascemos com um sistema operacional de fábrica chamado emoção. Só isso que vem no nosso cérebro. Exato. É a emoção, ela é pura e genuína. Quando acontece algo, a gente reage. Reagir é um modo mais puro, mais genuíno, mais verdadeiro que você tem da sua essência. Geralmente acontece muito quando você é pego desprevenido, né? Se tem alguma situação de susto, o que acontece? A sua amígdala aqui dentro, que não é essa, tá, gente? É aqui. Ela libera, exatamente, ela libera e a gente tem adrenalina, a gente tem o cortisol, que enrijece musculaturas próprias para a gente entrar em situações de proteção, né? Sobrevivência. Quando a gente está em bem-estar, libera serotonina, né? Endorfina, coisas boas, né? Que são os hormônios do bem que a gente fala isso, né? Na verdade, são enzimas, como eles falam. Isso tudo vem da neurociência, da neuroestética. Por que a gente fala isso? Porque nós temos 5 sentidos. Esses sentidos, eles estão relacionados imediatamente à emoção. Tanto que quando a gente olha um prato bonito, você fala, tá com a carinha boa. A gente dá um rosto para comida. Não é isso? Quando você fala que um perfume ele é gostoso, ele fala assim, ele lembra uma brisa de verão. Mas espera aí, então é um sentido de toque, não é um sentido de cheiro. A gente vai associando os sentidos, porque, como eu sempre digo essa frase, né, Rô? Se faz sentido, faz sentir, porque vem por aí. Então, nosso tato, né, nossa visão, nosso olfato, paladar e audição estão ligados às emoções. O grande problema é que quando a gente vai para o segundo setênio de vida, que é do 0 ao 7, né, Rô? A gente começa a usar uma coisa chamada pensamento. E o pensamento é raciocínio, né, dessas emoções, o qual a gente chama de sentimentos. Então, quando a gente fala que o homem ele é mais emotivo que a mulher, isso é prova da neurociência, tá, gente? Não sou eu que inventei, porque aqui é tudo com base científica, né, Rô? Sim, sim. Não temos Opa! achismos, né? Como diz um grande filósofo, quem não busca base é uma pessoa qualquer, com opinião qualquer. Aqui não é. A gente estuda. Não é o caso, isso. E a neurociência fala, por que o homem ele é mais emotivo? A mulher ela é mais sentimental. Ela raciocina o sentimento, né, que é a emoção primária. O homem não. O homem foi feito anatomicamente, tá? Sem sexismos, foi feito para o quê? Para o despertar rápido. Então, atento a guerras, a lutas, a animais, a defesas, né? E a mulher ao raciocínio, né? Fazer uma planta, entender que dela sai um elixir, cultivar uma terra, olhar o filho. Então, a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque a gente raciocina. O homem acaba sendo mais linear pela reação imediata. Mas veja, isso é uma característica anatômica de homem e mulher. Ok. Mas, antes de tudo, todos são seres humanos. E esse sistema que a gente tem de reação imediata acontece quando a gente vive em sociedade. Exemplo, quando você está numa sociedade, existe uma coisa chamada senso comum. Beijo, mames, minha mãe aqui. Um senso comum. Ah, linda! Se eu e a Rô estamos num consultório, e aí de 5 em 5 minutos a gente estala uma palma, as pessoas que vão chegando, estão vendo que a gente está fazendo isso, começam a fazer, porque acham que tem que fazer. E a gente é capaz de ir embora e a pessoa continuar fazendo. Chama senso comum, é viver no senso comum. Por que a gente faz isso? Por adaptação. Porque a gente quer pertencer, a gente quer viver em sociedade. Quando a gente começa a viver em sociedade, a gente começa a ler o outro, não é, como diz a Rô aqui, sabiamente para julgar ninguém. Ninguém lê alguém fazendo um scanner quando conhece para qualquer tipo de julgamento. Aí é uma questão de caráter que entra em outro processo. A gente lê o outro para interagir, para relacionar. Então, quando eu olho para uma pessoa que tem a cara de brava, mais séria, eu falei, nossa, ela deve ser meio... Eu vou falar como? Oi, com licença, tudo bem? Quando eu vejo uma pessoa que é mais sorridente, expansiva, sociável, oi, tudo bom? A gente reage. Se eu olho para um bebê, eu não falo como um bebê. Que coisa fofa! Se eu olho para um cachorro, né, fofo, a gente não fala com cachorro? Por que eu uso linguagens diferentes?
porque eu reajo a ele e quero estabelecer uma comunicação. Isso tem a ver com o nosso visagem. É o nosso senso de identidade. Você postou uma frase aqui, que eu não vou saber reproduzir, porque eu sou bem sanguínea, e quem quiser saber disso, né? Quem sabe uma próxima live, né, Rô? Mas superficialmente eu li de falar que o seu ato maior de vida é a sua identidade. E é difícil ser você quando uma sociedade insiste que você seja outra pessoa. Outra pessoa. E quando a gente fica tentando ser o outro, sabe o que acontece? A gente não é nem a gente e nem o outro. E nem É o um outro. gasto de energia absurdo. Absurdo. Eu sei porque eu já estive lá, né? Rô também já deve ter estado em algum lugar. É caminho, é caminho. Caminho. É caminho. E as escolhas que a gente faz, muitas vezes, é falar, eu vou me adaptar a essa situação. Adaptar uma situação tem que tomar cuidado para ela não virar uma transformação. Adaptar é bacana. Nós temos um senso adaptável maravilhoso. Sim, mas sim, transformar naquela situação, aí talvez possa fugir da nossa essência. E quando a gente foge da nossa essência, a gente diz não a Deus. Verdade. Fala, ó, você me colocou aqui para eu descer, arrasar, mas eu não vou não, tá? Odri, nós somos, afinal, a imagem e semelhança dele, né? Nós falamos tanto disso, né, Rô? Você lembra disso? Nossa! Eu acho, desculpa te cortar, duas coisas que você falou que eu acho fundamentais. Primeiro, quando você tem essa preocupação de entender o outro e de usar a linguagem dele, gente, eu acho isso um ato de generosidade. Isso é humanização, é disso que eu tenho falado tanto. A gente tem de voltar a ser isso. A partir do fato de você se conhecer, fica tão mais fácil você se conectar com outro, porque isso é conexão, né, Dri? É disso que a gente precisa. E é por isso que, em segundo lugar, precisamos falar disso. Sempre. Precisamos sempre. Sim. É fundamental tocar, alertar, porque as pessoas, para quem ainda está na caminhada, vale a busca. Sim. E o encontro é maravilhoso, né, Dri? E você provoca isso. É libertador. Sua danada. É libertador. Então continua, não vou te interromper. Não, você pode interromper sempre, porque se a gente precisar ficar 2 horas aqui, não tem problema. Né? Se cair, a gente volta, a Rô salva, não se preocupa, a gente vai ficar salva, ela vai salvar assim. Ó, o que é impressionante, Rô, é isso. O ser humano já nasce com a generosidade. Porque quando eu olho para o outro, eu quero reagir a ele. Eu quero deixar ele confortável. Isso acontece muito com a gente quando você vai para o Nordeste, por exemplo, e você percebe o sotaque. Automaticamente a gente não fica com vontade de falar, de palavrinhar, né? Que eu adoro. Aliás, depois eu vou falar disso, vocês vão descobrir o que é. E o YouTube já dá para vocês. Porque é um programa imperdível. Minha filha ama, é de risadas, conhecimento, etc. Mas eu vou fazer esse jabá depois. Não é meu, é dela, mas eu faço por ela, não tem problema. Tá? Esse nosso palavrinhar, vamos chamar assim, ele já vem genético. A gente quer comunicar. Se eu for para a Rússia, por exemplo, eu consigo fazer assim, ó, e ele entendeu que eu estou com fome. Quer dizer, se eu não consigo articular uma palavra, um gesto está fazendo com que eu me comunique, porque a outra pessoa está pronta para mim. O ser humano foi feito pronto para o outro. Por isso que nós vivemos em sociedade, senão nós seríamos indivíduos, né, em lugares separados. Mas se a gente tem um mundo aí, é justamente para isso. E olha que interessante. Quando a gente começa a entender o outro, quando a gente começa a trabalhar autoconhecimento, a gente trabalha muito mais, olha que interessante, gente, sobre o outro do que sobre nós. Porque a gente tem muito uma intenção de espelhar no outro aquilo que nós somos. A gente tem quase que uma necessidade de afrontar o outro ou, né, elogiar o outro, aquilo que nos pertence. A boca fala do que o coração está cheio. É bíblico, nós sabemos. Porém, quando você aprende que o outro é o outro, você para de achar que é tudo pessoal e começa a entender que ele também é um ser humano com dores e amores. E esse respeito, esse amor ao outro, é disso que Deus falou quando ele falou: ame o próximo como a ti mesmo. Eu gosto muito de uma passagem rapidinha, né? Uma historinha entre um sábio, né, e o seu discípulo. E o discípulo pergunta: mestre, como devemos tratar os outros? O mestre responde: não existe outros. Simples assim. Então, quando a gente entende que ele tem problemas, nós trabalhamos tempo juntas, né? Cada um tem seu dia difícil, é olhar e respeitar, é continuar amando. Não pode ter condição para amar.
Amar o próximo não é porque você fez algo bom ou ruim que vai aumentar ou diminuir o amor. É uma decisão, eu decidi te amar. E isso basta. Eu também. E é para sempre. E isso basta. E isso, gente, quando eu falo, vai trazendo pra gente essa conexão do rosto. Então é muito importante que a gente articule. Porque eu posso dizer uma frase com o rosto tampado e vocês falam, será que ela falou a verdade? Eu não olhei nos olhos dela. Quando a gente estuda o tal do visage, que é o visagismo, a gente sabe que os olhos são as nossas emoções. A Bíblia diz janela da alma, né? É por lá que sai tudo. Quando a gente tem fé de mais ou de menos, transborda, né? Em lágrimas, eu falo. Eu sempre digo que lágrimas regam a fé que a gente tem, de qualquer maneira. Seja pela pouca ou pela muita, né? Pela alegria ou pelo sofrimento. Mas sempre rega a nossa fé, acreditem, viu, gente? E nisso, quando a gente conecta aqui, nós temos ainda nosso intelecto, que é a testa, nossos olhos, nossas emoções, nosso nariz é o nosso ritmo. Nós temos um ritmo. Tem pessoas que têm o nariz menorzinho, o ritmo é pequenininho, pessoas que gostam de processos curtinhos, porque se vai de uma vez só, chega ansioso, não consegue resolver os problemas. Tem pessoas narigudas, pontudas, tipo eu, e a Rô também tem um pouquinho disso, que mete o nariz onde não é chamado, que adora uma novidade. Como eu sou. Eu me meto na vida de todo mundo, gente. Eu não sei como me suportam. Eu dou pitaco na vida de todo mundo. Graças a Deus. Vocês não têm noção do tamanho do ombro dessa pessoa. Vocês não têm noção. Ele multiplica, que assim, ó, a gente deita e fica ali, dá vontade de ficar mais de dias ali deitar. Ah, então, mas eu recebo tanto da vida. É isso que a gente está falando. A gente nem dá para pensar em receber. Porque nem sempre a gente vai receber para quem a gente doou. Mas é um processo cíclico tão lindo que a gente fica preenchido. E aí, pensa, a nossa boca é a nossa expressão. É a nossa comunicação. É a hora que eu falo ao mundo quem eu sou. Porque eu já disse quem eu sou em silêncio. Mas aqui, ó, é quando eu parlo, né? O parlatório é o falar. É ter palavras na sua boca. E você vai juntando. E a gente vai juntando isso na pessoa e fazendo um equilíbrio. E nós ainda temos o nosso queixo, que é a nossa vontade, a nossa intenção. Não tem pessoas que falam assim, e aí, tudo bem? Né? Tem pessoas que falam, ai, tá bom, vai. Tá com vergonha? O queixo diz muito. E não é um queixo pontudo, tá bom, gente? Isso aí é um estudo. É muito mais o movimento que você dá para ele. Muito mais o movimento do que exatamente um tamanho específico e tal. Uma expressão, na verdade. Olha que interessante. Quando a gente conhece uma pessoa, eu tô falando, tá? Rô, você me interrompe, porque você sabe, né? Eu tô igual pinto no lixo, né? Põe na lei e fala. Tô igual pinto no lixo. Aí... Vai, Dri, encanta. Vai, Dri. Encanta sua bruxa. Bruxa fada. Elas me chamam assim. Olha lá, Solange Organage. Beijo, Sossô. Ai, linda. Quando a gente conhece uma pessoa e a gente olha para ela, a gente faz um scanner. Beijo. A gente lê tudo. A gente lê o que a gente chama de Gestalt. Gestalt é a forma como um todo. Não interessa de que partes foram feitas, porque eu não somo isso. Eu tenho uma reação primitiva, sensorial. Dri, eu imagino, como eu já disse, né, eu não sou especialista nisso, mas eu sou fascinada por isso. Esse scanner que fazemos, e é natural, é assim, segundos, é defesa para estabelecer conexões com experiências já vividas? Interrelacionamentos. Tá. Eu estabeleço você me estabelece, você fez um reconhecimento de características globais minhas, que não são só aqui está concentrado, mas você vê nível de sucesso, profissão, asepsia, cuidados, carreira, né, casamento. A gente faz uma leitura imediata. Nada disso e conecta. Eu vejo assim, por exemplo, eu olho para você num primeiro momento, eu vou buscar em você características de experiências que eu vivi, porque assim eu vejo, quando as pessoas usam a expressão eu não fico a sua cara, é porque essa cara, entre aspas, me lembra uma experiência que não foi tão legal, um queixo, um jeito de olhar, um cabelo, dois fatores acontecem primordiais aí. Essa conexão, uma são as memórias expostas que a gente teve à vida, né? Ao estímulo externo que a gente teve, e as conexões, porque a gente tem memórias que são profundas e muitas vezes elas são despertadas por sensações, até muito mais do que por, né, ter visto alguma coisa. Eu vi e me causou uma sensação que já me causou anteriormente, a memória entra, né?
em reconhecimento. Tá. E o segundo, nós temos uma facilidade incrível de ler linhas, formas e cores. E se a gente for pensar linhas retas, são linhas frias porque elas são construídas. Linhas curvas são linhas acessíveis porque elas são orgânicas, né? A gente faz um coração, a gente faz um sorriso. Quando eu falo assim com você, ó, é uma coisa agressiva, fria. Então, veja, essas conexões a gente lê. Uma pessoa composta de linhas retas no rosto, ela já passa pra gente um ar de distanciamento. O que eu falo, puxa, não fui com a cara dela, talvez pode ser um medo, talvez eu não lide bem com isso, ou tive algum parente, um pai mais repressor que me levou a isso, ou a própria linha reta me assusta. Então eu tenho fatores filogenéticos, que são da espécie, que são as linhas e formas, e ontogenéticos, particulares. Então eu reajo ao mundo. E o meu equilíbrio, justamente isso. Puxa, eu não gosto de sentir isso, fico com medo daquela pessoa. Ou eu não quero encontrá-la, ou eu enfrento. Choices, né? Escolhas. Como você fala, caminhos. Em compensação, o fato de, em 6 segundos, ter essa análise, ela, como você falou, ela é protetiva, sim, porque todos nós nascemos com senso de sobrevivência, de auto, né? De preservação. E segundo, de relacionamento. Porque o fato de eu te conhecer, eu tenho mais facilidade em falar, né? Usar palavras com você. E você é uma pessoa meiga, doce naturalmente, né? Afável, admirável. Então, quando eu encontro com você, eu nunca vou chegar, apesar que eu sempre chegava assim, mas eu ia baixando a energia, né? Oi, Rô! Ah, então, deixa eu te contar. Porque eu tô vendo o seu movimento e você automaticamente despertava mais agilidade. Então, eu vou te contar o que aconteceu. Tava eu e o Vida, né? Vida é o marido dela, tá? Tava eu e o Vida, não sei o quê. E aí a gente vai estabelecendo um ritmo para nós duas confortável. Isso é lindo, isso é empatia. Isso é nato. Só que existe, eu gosto muito da palavra até sororidade, que vem de soror, né? De irmã. Isso, irmã, né? Que a gente sabe, a gente busca irmãos. Olha que loucura, gente, porque todos são filhos de Deus. Então todos estão num papel aqui de irmãos. Acontece que quando a gente faz essa leitura, nós também, seres humanos, vou me incluir aí no papel, porque ninguém vai ser melhor que ninguém, também vivemos uma sociedade extremamente crítica, consumidora, competitiva, né? Totalmente voltada a um senso estético. A estética da moda, ela não vem de uma ideia, ela vem de uma necessidade, né? Quando a gente viu a pandemia, se vendeu tanto moletom, tie-dye, porque remete a uma coisa descontraída dos anos 70. Ninguém queria nada além de conforto, pijama foram feitos e etc. Então você vê, é uma necessidade sociopolítico, econômica, né? E que acaba criando tendências. Não só isso, como outros fatores, né? Então daria uma aula de moda aqui para vocês das décadas. Mas esse não é o foco, eu já tô chegando na máscara. Calma, tá, gente? Eu tô no pendura casaco, tira casaco. Lá vem o golpe, né? Igual o filme. Né, Fabrícia? E aí, quando a gente começa a criticar, a gente começa a usar também o que a mídia hoje, com a facilidade que tem, trazer para a gente à tona também memórias que são recentes, mas que elas ainda impactam a gente. Então, quando eu vejo uma pessoa que não está maquiada, eu estou vendo tanta gente maquiada, eu vejo uma não está maquiada, eu falo, nossa, que largada. Não quer dizer que ela é isso. Muitas vezes é o jeito orgânico, natural dela. Mas a gente fica dentro de um senso comum e começa a criar padrões. Ponto. Aí a sociedade se perde. Já cantava Pink Floyd, The Wall, não seja um tijolo. Um tijolo na parede. A gente tem que ser um tijolo que tem um calombo. Porque se a gente põe aqui, o outro de cima já entortou. A gente muda o muro. Seja o seu tijolo, né? Aquele que é seu, que te pertence. E aí, o que acontece? Agora nós temos 2 grandes fatores, como a Rô citou. Nós temos a pandemia, que nos coloca imediatamente um bloqueio facial. E nós temos também a busca incessantemente, justamente porque cada vez mais nós estamos dentro de uma telinha, como diz você, no close. Né? O fato da gente estar em close aqui faz com que a gente olhe e se cobre mais da nossa beleza. Eu nunca dei aula olhando para mim, nem você, né? Só que agora a gente dá aula olhando pra gente. Ai, isso era uma coisa louca, né? Porque eu não estava preocupada se o cabelo ficava assim, mas agora, ó, se o cabelo fica assim, eu dou aquela ajeitadinha. Eu não tenho como controlar, isso é estímulo, né, gente? Isso é puro. Lógico, lógico. Mas aí a gente começou a ficar mais preocupada. Nossa, fiz 50 anos, gente. Eu preciso repuxar aqui. A gente começa a busca, né, por uma imagem projetada,
porque a mídia insistiu isso com você, e a gente perde o senso realmente da sua identidade. Você perde o seu ato máximo, né? Que é ser você. E aí, veja, entrando no quesito máscara, Rô, a máscara, ela cobre 70% da nossa comunicação. Sobrou intelecto e emoção. Ritmo, expressão e vontade estão escusos. E aí? Eu brinco que de máscara eu não escuto, eu não vejo, eu não falo. Quando alguém fala comigo, eu não escuto nada, eu não consigo me comunicar, eu fico querendo tirar. Outro dia eu brinquei, eu entrei no carro de máscara, meu marido falou, você vai tirar a máscara? Eu falei, eu tô sem máscara. Ele falou, não, você tá sem cinto. Eu tava tão apertada com a máscara que eu tava achando que eu estava presa no cinto. Tá. Amordaçada. Eu sou uma pessoa que me comunico, né? Que eu falo muito. E aí você pensa, tira isso aqui de mim, eu não consigo nem me expressar e não consigo ver o que eu busco no outro que é fácil para mim. Que é essa expressão aqui, ó, de bochecha. Exato. Sinestésica, que é totalmente quase um touch. Então, veja, a gente perdeu muito. O que acontece com as pessoas? Muitas delas estão desistindo de se comunicar, aí voltam para casa, ficam em depressão, acionam gatilhos emocionais que já estavam aí e só são disparados por causa da senso de convívio. Eu não consigo me comunicar. Ela não consegue nem entender o que é, mas ela perdeu. E há pessoas que vão buscar outros argumentos. Então vão se vestir muito diferente do que são, vão fazer cabelos inimagináveis, porque quer expressar o que é. E aí vai fugindo da essência. Perdeu aqui, né? Busca... Busca um cabelo, um brinco, uma roupa, um sapato, uma bolsa. Nunca se vendeu tanta bolsa. Pra que bolsa? Né? Por quê? É um senso de comunicação estético. Né? Uma bolsa toda colorida, você fala, olha lá, a pessoa é feliz. A pessoa preta, você fala, lá, a pessoa reservada. Nem sempre, porque a gente é parte de um todo. Mas como a gente está perdendo identidades, a gente está comunicando de outra maneira. Então, assim... A gente pode observar... Ai, desculpa. Não, fala, a gente observa muito cabelo colorido, né, Dri? Eu tenho observado muita gente de cabelo roxo, rosa, cabelo multicolorido. A gente fala... Para externar um sentimento, né, de alegria. Por emoção. E a emoção, ela precisa explodir. A gente não consegue conter. Né? Se eu falo assim, Rô, eu vou te contar um segredo. Vou te levar para Paris amanhã. Você fala, ai meu Deus. Aí você vai para casa. Eu sei que esse segredo seria powerful. Ela vai para casa, aí ela não pode contar por vida. Ainda ela fica assim, ó. O que foi, Rô? Que você tá toda feliz? Não, nada. Tá entregue. A gente quer explodir a emoção, a gente não contém. Não dá, seja de raiva, seja amor. A gente tá sempre querendo explodir. E a gente quer comunicar ao outro que a gente tá feliz. E aí você começa, eu tenho medo, porque se eu falo que eu tô feliz, o outro vai ficar com inveja. Olha para onde foi a sociedade. Como diz você sabiamente, involuiu. É a melhor palavra, é uma involução. Nós nascemos para comemorar as alegrias nossas e dos outros. Para a gente chorar junto tristezas, apoiar. Não, tem gente que bate palma com sua tristeza. É demais. Tem gente que usa a sua tristeza como covardia. Tem gente que se vitimiza de você. Ah, você tá doente, melhor não falar nada. Que isso, né? A gente escuta coisas assim. A sociedade se perdeu. Então, veja, a gente vai ter que usar máscara, tá? Aí fica um apelo aqui até, vamos salvar vidas, se vacinem, né? Busquem suas proteções. Mas, gente, é a doença mais difícil de conter, de sarar, mas a mais fácil de evitar. Isolamento, né? Distanciamento, vacina, máscara, álcool gel. Cada um fazendo um pouquinho. Competência. Exatamente. É empatia. Faça pelo outro. Ah, não, vou tirar a máscara só um pouquinho. Não tem só um pouquinho. Não existe só um pouquinho. Então, assim, eu acho que essa pandemia veio muito para ensinar a sociedade sobre o amor ao próximo, né? Quem entendeu isso, eu tenho certeza que entendeu tudo, né? Quem não desde o início, Dri, eu vejo a pandemia. Você sabe que eu tenho um olhar mais amoroso. Eu acho assim, eu sempre vi como uma lição tão linda de se aprender. Sabe, a gente poderia ter evitado tanto sofrimento porque nós tivemos tempo de olharmos para si, de olharmos para o outro, de dividir com quem não tem, de chorar. Porque assim, eu particularmente conheço muita gente mesmo que perdeu muita gente. Eu perdi um dos meus melhores amigos. Então eu vejo
que é um período de resgate do alto amor em primeiro lugar, porque eu sinto assim muito a falta de amor a si mesmo, autorrespeito, tudo alto para mim, e esse Autocuidado, período autoconquista. foi um período que quem prestou atenção, quem está ligado em si, não no outro, pegou, sabe? Um período de crescimento, de aprendizado, de um período sabático, eu acho, sabe? É Então, isso. quando eu percebo que as pessoas, assim, perderam 1 ano e meio reclamando, blasfemando, jogando palavras muito, muito fortes ao vento, sabe? Azedando, Em né? lugar, em lugar de realmente buscar essa riqueza que está em mim e que está no outro. Porque assim, né, eu vejo que o cara lá de cima é tão sábio que se não fosse por necessidade, nós não viveríamos em sociedade. Então ninguém é ninguém sozinho. Sozinho, não tem Né? como. Então é tão mais fácil você olhar o outro e quando você fala, sabe, da máscara e da comunicação, eu fico pensando, tem gente que se vê na máscara a possibilidade de não ser obrigada a sorrir. É isso. Você Aí eu pegou a falar, vai. sensibilidade aqui, Exatamente. cadê aqui? Cadê? Eu falo, tem pessoas usando a desculpa É, disso, né? Quando você pega um filme com Will Smith, que ele falava da sua lenda, é um filme até que eu nem gosto muito da ideia dos mortos-vivos tal, mas o que uhum, ele faz? Ele busca pessoas, ele tá sozinho, tem ele e um cachorro. Qual é a busca dele? Porque ele podia, ué, não tô então, sozinho? Parei o mundo, tenho comida, tenho que ir lá. Não, ele vive buscando pessoas. A gente precisa do outro. A Bíblia diz, é bom que o homem não ande só. sim, Né? A gente não está falando de um marido ou de uma mulher, a gente está falando de pessoas. E de fazer o pessoas. net people, né? É a nossa função, a nossa. Se você entendeu esse propósito. É, Eu é, isolei em casa, perdi. Você sabe que eu era uma mulher louca, vivia na faculdade dando aula. De repente me vi, fiquei um mês parado e depois já voltei online. Nesse um mês, eu curti, minhas sobrinhas estavam aqui, era bagunça todo dia, parecia uma pensão. Eu falava, pensão dos Mazili, cozinha pra lá, pra cá, não sei o quê. Porque era muita gente, elas ficaram aqui, mais meus filhos e tal. Mas quando eu comecei a dar aula, eu comecei a ver que fazia muito tempo que eu não ficava com os meus filhos. A gente passou a almoçar e jantar. Eu agradecia tanto a Deus, eu não agradeço a doença. Eu agradeço que dentro do caos a não, gente tem oportunidades únicas de a exalar gente, amor, de emanar amor. é, porque é tão contraditório que as pessoas o tempo todo buscavam o tempo, a família. Eu queria tanto ficar em casa, e houve pessoas que não souberam lidar com isso. Não Não sabem. souberam lidar com o tempo, com a ociosidade, o convívio com a família. Gente, é muito louco. Ah, eu quero férias para Então, ficar com a minha família. Ué, Deus te deu um ano e exato, meio de férias para você ficar com a sua 1 ano e meio família? de férias. E houve divórcio, Dri. Muitos. Muito, mas Então, muito, mais do ó, que casamento. exatamente. Exato. Então, por isso que quando nós falamos dessa busca da identidade, dessa busca da verdade, isso vai refletir no mundo, porque quando você se satisfaz com a sua existência, você transborda. É É Maslow, né? óbvio isso. A pirâmide, a gente vai buscando necessidades, por quê? Você não vai entrar num grau de satisfação, isso é bom, benéfico, porque você vai melhorar, mas você sabe que você está Sim, evoluindo, você está subindo. exato. Quando É, você é o, percebe é que o você está papel. fazendo buscas invertidas, né? Aí fala assim, puxa, eu vou chegar onde? Vai chegar igual aquele homem lá do filme. Fica sozinho com o cachorro, procurando pessoas, sofrendo de tristeza. Sofre. Exatamente. Exato. Se a gente tem uma voz, né? Porque adianta você falar no lugar que não tem pessoas, aí não, sua voz não sai porque não Nada. tem ninguém para ouvir. Mas, Dri, se você não tiver pessoas, não vai te adiantar a saúde, o Nada, dinheiro, nada, nada. nada. De que adianta você poder ter o mais caro dos jantares e jantar sozinho, É entendeu? isso, é isso, Sabe? é Então, isso. Não faz a sentido para busca, nós. exato. Então, a busca é assim, eu tenho falado incansavelmente, eu não vou me cansar de chamar as pessoas para si mesmas. Eu acho que a gente tem de buscar o autoconhecimento, e por meio do autoconhecimento a gente busca
o que você faz muito bem, né? É propagar o amor, porque só tem uma cura para tudo isso, né? É o amor. Então, quando a pessoa se vê, ó, você se sente presa, a outra pessoa quer ficar presa à máscara, ou seja, em lugar de se prender, por que não explora outra região, outras Exatamente. possibilidades, né? Outras questões. E aí a gente vai para o outro lado, porque nós falamos da máscara, você falou muito bem da máscara, óbvio. E a história dessa coisa de harmonização, até que ponto ela é benéfica? Excelente E até que ponto ela pode descaracterizar a identidade? De novo, a gente não está aqui sim, entrando em julgando. conflitos, em polêmicas, Até que etc. ponto Até que ponto isso é benéfico ou não, né? Ou saudável ou não, diríamos. E ó, você só fez me lembrar de uma coisa. Você percebeu que naquele filme Náufrago, o Tom Hanks, ele cria uma pessoa, né? Ele chama de Mr. Wilson, que era o nome da bola, da marca da bola, e ele dá um rosto. Que ele jogou a bola soltou os cabelos lá, né? Que é feito as fibras de dentro, e ele com a mão sangrando, ele criou, e ele conversava diariamente. Você viu a necessidade. Ninguém vive só por muito tempo, enlouquece. Você começa a falar com a cabeça, você começa a escutar a voz, que é o que você deseja. E aí, a gente entra em outra característica muito interessante, que a gente nasce com um rosto morfológico. O que é um rosto morfológico? É características genéticas dadas por pai e mãe. Carol está falando aqui, ó, a oportunidade de perceber momentos que são importantes. Isso mesmo, ó. A pandemia foi para isso. E o que é esse rosto morfológico que a gente tanto fala? É aquela característica que veio do seu pai e da sua mãe, que foi uma junção, e vai lá, você vai ter um traço aqui mais reto, que você herdou do seu pai, um nariz mais aquilino, que você puxou da sua mãe, um olho mais expressivo e etc. Por que a gente não se transforma no que a gente realmente nasceu para ser? Olha que interessante, começa aí. Vamos supor que eu e a Rô fôssemos gêmeas idênticas. Nós nascemos com características genéticas idênticas. Ainda que Deus é tão sábio que a nossa digital não é a mesma. Então tem um porquê de ser indivíduo e não duodivíduo. Já começamos aí. Mas nós temos características, né, gemelares, iguais. Por que a Rô, quando ficou mais velha, e eu temos rostos diferentes ou até preferências diferentes, algumas características? Mas espera aí, por que a gente não tem o mesmo rosto? Geneticamente, nós teríamos que ter o mesmo. Eu e você, idêntico, retinho aqui, né? Nosso pai tem o rosto bem marcado. Só que você é uma pessoa tranquila. Good vibes, como ela é mesmo, tá, gente? Fleumática, na sua essência e excelência, né? De vez em quando colérica, quando precisa. Mas só quando precisa, tá? E o nosso pai era repressor, falava, poxa, Roseli, tá bom, pai. E eu, a rebelde. Eu entrava em conflitos. Eu falava, não aceito, ele não deixa a gente sair. Não sai, eu quero sair. Veja, na minha evolução, né, no meu crescimento ósseo, eu escolhi musculaturas diferentes de você para lidar com o mundo. Isso é meu, só meu, antogenético, né? É meu antogenético que ninguém pode viver por mim. É o momento que eu vejo a vida. Você viu a vida com tranquilidade. Eu vi. A gente pode ter características genéticas, mas quem você é você. Quem eu sou eu. Aí, a gente pega esse rosto morfológico e a gente vai dando ajustes conforme a gente vai crescendo. Se eu usei essas musculaturas, esse queixo que era para ficar bem reto se manteve, porque ele ficou enrijecido. Você já não usou, você não tensionou, você não é uma pessoa rígida, brava. Se relaxou. Por mais que a gente tenha a ossatura, a forma que o seu ficou foi arredondada, o meu ficou reto, que era igual ao do nosso pai. Olhe para os gêmeos idênticos. A maioria tem rostos diferentes, de formato diferente. É incrível. Aí você consegue reconhecer cada um. E aí, veja bem como a coisa vai congruindo. Aí eu nasci com esse nariz, só que eu rio muito assim. Então eu vou criar vincos aqui, né? Marcas de expressão, sulcos diferentes dos seus. Porque você ri aqui. Você escolheu rir mais baixo, eu ri mais alto. Ah lá, ali já tem uma irmã gêmea. Exatamente, Li. Exatamente, são idênticas. Verdade que já confundi as duas em foto. Então, o que a gente está falando? Cada uma leva a vida à sua maneira. Então, veja, aí eu tenho um rosto chamado estético, que é com propósito. É o que eu escolhi ser. Por mais que a gente seja gêmeos, eu escolhi ser de um jeito e você de outro. Então,
esse rosto estético foi como eu reagi ao mundo. Quando eu quero, tenho um papinho aqui, eu quero dar uma corrigida, que seria interessante, né? Coloquei um botox aqui, para só dar uma suavizada. Tudo bem, que saudável. Graças a Deus a medicina, a estética evoluiu para isso, né? A Opa! área de cosméticos, sobrancelhas, e minha sobrancelha é muito fraquinha, eu perdi um pouco da expressão. Pigmentar um pouquinho, interessante, porque me dá a expressão de volta. Ponto. Limite. Quando eu passo de um limite e vou me tornar alguém que eu não sou, que está desassociado, então vamos supor que nós gêmeas, eu com aquele meu queixo quadrado, né, chutando o mundo, e você fala, eu quero queixo igual da minha irmã. Aí você vai fazer uma harmonização. Você nasceu com ele, escolheu que ele fosse diferente, você vai colocar. Aí, quando as pessoas reagem comigo, já chegam assim, ô Adriana, é o seguinte, pá, 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 pá. Quando é com a Rô, oi, Rô, tudo bem? O que estão reagindo é o que estão vendo, linhas curvas. A mim, linhas retas. Aí, a Rô resolveu colocar linha reta. O que acontece? As pessoas chegam assim, Rô, é o seguinte. Ela fala, nossa, que agressivo. Eu falei, agressivo não, ele sempre foi assim. Porque ele sempre me tratou assim. Para ela, ele reagia diferente, porque lembra, a gente interage com o outro. Nesse momento, a Rô começa a sentir o mundo. Fala, peraí, eu penso assim, meu rosto não está transmitindo isso. Quando o outro me reage, ele está reagindo porque ele está lendo. Lembra, quando a gente conhece uma pessoa, 6 segundos, 55% da primeira impressão é física e estética. Sim. 38% ela é gestual, de entonação. É como eu sento, se eu sou uma pessoa assim, se eu sou uma pessoa assim, ou se até eu sou uma pessoa assim. Aí eu junto são 93% de senso visual para apenas 7% para o parlatório, para o senso verbal, a palavra falada. Quem nós somos é quem nós falamos. Mas para a gente credibilizar quem fala, a gente tem 93% de físico, de imagem. De Por isso que a caminho. caminhos. Por isso que a nossa comunicação, ela começa no visual. Eu posso falar só por mímica. Tá aí, ó, quando a gente fala em Libras, a gente tava até a Kátia entrou aqui, eu botei um eu te amo para ela, que foi uma aluna do Senac minha. Eu posso me comunicar com ela. Porque o que eu falo vem depois e ela me credibiliza, me aceita, não é porque ela gostou de mim ou não, é simplesmente porque eu sou uma pessoa que tenho harmonia entre o meu senso estético, morfológico e quem eu sou. Então, Anderson Silva, aquele lutador de MMA, um deus de ébano, né? Lindo, esguio, alto. Já não era muito comum vê-lo numa luta de MMA, justamente porque era uma luta que trazia a coisa mais gladiadora. Ele Mais já não bruta, tinha, né? uma estética, tanto que ele era conhecido como o Spider, né? Porque ele tinha os braços largos, a envergadura e tal. Quando ele abria a boca, ele falava... Ai, ai, ai. Aí você fica assim... O cara luta MMA, é um deus de ébano. E ele fala assim, ele falava, isso é bom porque é minha marca. Marca? Uma marca negativa. Porque a gente começa a tirar a seriedade com que você leva a vida. Não estou falando que ele é obrigado a mudar a voz dele. Mas seria muito interessante ele fazer uma fono para que ele acompanhasse a voz ao que ele é. Porque o que ele estava aqui. Era só a maneira de falar. Então, outro exemplo. Anitta. Eu e a Rô não gostamos de Anitta. Mas se a gente está numa reunião, na piscina, e toca uma música da Anitta, que bom, tá tocando. Nós não vamos desligar, não temos ódio. Porque a gente, de alguma maneira, credibiliza que ela é uma pessoa que levantou o queixo, foi à luta, botou o bumbum na tela, mas ela fez. Agora, quando você pega uma pessoa que tenta ser, a gente nem sabe o nome da pessoa. Eu não sei que cantora é essa. A Anitta, você fala, não é a Anitta? A gente pode não gostar, é juízo de valor nosso, mas a gente credibiliza. E nós nascemos... Porque ela tem identidade, né, Dri? Isso! Ela tem identidade. É isso. Então, quando eu começo a mudar isso, as pessoas começam a reagir a mim e eu começo a sofrer. Porque eu começo a falar assim, ela tá me tratando mal, Rô. Ela não me tratava assim. Mas você fala assim, mas você tá pedindo com o seu desenho estético para ela fazer isso. Veja, eu chego o seu cabelo e corto ele lindo. Aí amanhã você fala assim, Dri, eu não fiz aquele penteado porque o meu cabelo não fica. Eu falo, Rô, o cabelo fica. O cabelo fica. Eu que não quero. Entendeu?
Aí, o que adianta o cara com aquele rostão, a mulher com aquele rostão lá, power, fala assim, oi, tudo bem? Ou a pessoa é tímida. Aí você tá vendo que ela não é, porque tá desenhado nela. Começa a ter um ruído nesse 55, 38, Sim. 7. Esse ruído é não credibilizar. Não credibilizar não é não gostar de você. É simplesmente Claro. você não existe. Eu não presto atenção em você. Você tava lá, nem percebi. A gente passa a não pertencer. Credibilidade tem a ver com pertencimento. Agora, gostar ou não é juízo de valor. Pronto, falei. Odri, então quando esse pessoal aí que faz a harmonização, era bom eles fazerem um curso. Volta, mulher. Voltei. Deu aqui Não, voltou. você girou na tela, eu falei, gira não. Gira não. Volta aqui. Não sei. Então, Dri, porque assim, a harmonização, quando você fala, inclusive do Anderson Silva, eu entendo que a imagem, a profissão e a voz, há de haver aí uma harmonização em tudo isso. Isso que passa a credibilidade, isso passa a ideia de uma essência verdadeira, de uma coerência entre tudo o que você vê. A todos os recursos, visual, auditivo e tudo mais. Agora, quando a pessoa procura uma harmonização, não é simplesmente aplicar um recurso estético. Na verdade, não deveria haver essa preocupação com a personalidade, com manter essa visagem. A essência. Nós somos soma de essência e intenção. Essência que eu sou, genuíno, puro, não adianta. É igual aquela pessoa, ela é forte, aí pula uma barata, ai! Ela se entrega, não é isso? Sim, pessoa, não adianta. A gente se entrega nos momentos de susto, né? De reação rápida, não tem como. Agora, nada me impede, Rô, de falar assim, Rô, eu vou ficar um pouquinho mais acessível. Então eu pego um elemento estético e troco. Esse óculos, ele é um óculos mais diagonal, mais curvo, transparente. Isso me transforma numa pessoa um pouco mais próxima. O rosto está mais próximo, eu não tenho aquele bloqueio escuro, quadrado. Se eu troco para esse óculos, olha, nem programei aqui, tá, gente? Então, vai no improviso. Se eu troco para esse aqui, ele já é um óculos mais colorido, ó, uma cor mais largo e fala assim, nossa, essa aí deve gargalhar. Já dá uma sensação de felicidade. Cada um tá dizendo uma coisa. Então, você vê que eu posso usar artifícios estéticos, né? Ou artefatos estéticos, ferramentas estéticas, para comunicar coisas diferentes. Aqui eu fico mais sério. Sim. Tudo bem. É que esse óculos reflete menos na luz aqui da live, tá, gente? O tipo de lente. E aí, o que acontece? Se eu tô usando isso, eu posso colocar um brinco, eu posso colocar um contorno de boca, até um contorno aqui, um tipo de pintura, né? Uma gola de camisa para homem, uma cor escura, uma cor clara. Se eu já tenho tudo isso, quando eu tento mexer na minha morfologia, eu não controlo, porque aí você está mexendo na essência. Você só pode mexer na intenção. Intenção chama-se propósito. Propósito, né, é uma palavrinha que tem que ter lá no palavreando, já teve, é estar à frente de. Estar à frente de alguma coisa. É programar. Então, qual é a minha intenção? Qual é o meu propósito com isso? Passar mais seriedade? Beleza, estou me adequando. Mas se eu mudar quem eu sou, eu passo a ser séria e não passar seriedade. E eu não lido com isso, porque eu não nasci assim. Eu não fiz o meu caminho assim, eu não fiz as minhas escolhas assim. E aí as pessoas vão se perdendo delas mesmas, porque você olha para o espelho, você não se conhece. Se a gente corta um pouquinho do cabelo, por mais bonito que você fale, tá, você fala, mas não sou muito eu. Você começa a se adaptar com esse eu. Se você escurece um cabelo, se você tira um pedaço do cabelo, a gente começa a ter medo, porque é um senso de identidade que está na gente por muito tempo. Tem pessoas que gostam muito da mudança e o senso de identidade dela é mutável, é mudança. Tem pessoas que não são. Como é que a gente faz? Então, Raul, a gente tudo é intenção, mas nem tudo pode ser baseado na intenção. Se a gente não tiver a essência, a gente não volta para quem a gente é. E aí eu fico igual uma caricatura. Eu fico vestida de brava e não sou. Por que tantos atores e atrizes ficam bem em papéis? Vamos pegar um papel bem antigo, né, Rô? Só as maduras vão lembrar aqui. Odete Roitman, né? A Beatriz Segal. Por que aquela mulher... Perfeita, porque ela tinha desenhos estéticos próprios para isso. Então, a caracterização foi muito suave.
Era quase ela. Por que a viúva porcina era incrível? Porque a Regina ela tinha um sorriso largo, gargalhado, né, sanguíneo, aberto. Ela tinha também olhos arredondados, né, que a gente falava, parecia uma jabuticaba. Então ela tinha detalhes estéticos que propiciavam a personagem. Foi maravilhoso, né? Fica imortal pra gente, como entre outras. Mas eu gosto de falar dos antigos porque perpetuou por muito tempo. A gente tem referências estéticas. Sim. E o que acontece? No meu curso de consultoria, gente, no meu curso de visagismo, eu cada vez vejo mais dentistas lá. Porque eu vou lá colocar aquelas dentes de contato. Aí eu boto elas bem quadradas. Aquele dente de Mentex. Isso. Parece Mentex. Botou um monte de Mentex na boca. Gente, cadê a identidade de todo mundo com a mesma arcada dentária? Coitado dos médicos legistas. Coitados. Não tem como. Gente, eu tive que rir. Eu quase chorei de rir agora. O Mentex, pra mim, só também quem é old school sabe o que é isso. Tá? Exatamente. Aí faz aquele dente quadrado, né, de Mentex, que pra mim é melhor. Quadrado de Mentex. Todo mundo tem. Só que o dente fala muito sobre a gente. Vou dar um exemplo. Rô, sorria. Sorria. Você percebe que ela sorri reto? Olha como eu sorrio. Pra cima, diagonal. Sou do Coringa, ó. Sorriso do Coringa, ó. Eu vou na diagonal. Ela já sorri assim. Você percebeu que os dentes O meu sorriso é de mau humor. Não é. É o sorriso lindo. Do He-Man. A Inhadita, né? Nossa amada, tá falando aqui. Ai, ai. Quando a gente olha o sorriso, os dentes da Rô, a gente percebe que a Rô tem os dentes mais voltados para dentro, ó. Tá vendo? Os meus dentes são ao contrário. Isso. Então parece que eles são maiores e menores embaixo, né? O meu, ao contrário, ele é menor em cima, maior embaixo. Ele faz um trapézio. Isso diz muito sobre mim. Eu sou uma pessoa de diagonais. A Rô é de linhas retas horizontais. Linha reta horizontal passa segurança, tranquilidade. Aquela linha do horizonte que não muda. A Rô adora a casinha. Tudo onde ela vai, ela cria uma casinha. Ela meio que afofa a cadeira do trabalho para ficar fofinha. Agora aqui é meu lugar, é minha nova casinha. Não é que ela não gosta de mudança. Ela vai criando lares. Né? É assim que ela é. Ela cria lar aqui, ó, na gente. Eu crio raízes. Raízes. É você. Eu já sou uma pessoa de novidade, espontânea, dinâmica. Deu pra perceber, né? O povo aqui falando, toma água. Tô tomando água de coco. Já tomei uma garrafa inteira. Tá? Que eu tô hidratando. Uau. E aí, o que acontece? Rô, se avisar que vai cair, você salva correndo e a gente volta, tá? Dri, a gente para quando você precisar, por favor. Eu não tenho hora, né, gente? Meia-noite é dia. Mas eu sei que o Instagram, de vez em quando, derruba as pessoas. Mas ele avisa. Não, vamos mais. Só dá tempo de salvar. Ele avisa. Tá bom. E aí, pensa, o meu dente fala, um dente cavaladinho já diz muito que a pessoa não está expansiva, ela é mais contrita. Um dente muito espaçado é uma pessoa de paz, de amor, sociável. Uma pessoa que tem um sorriso diagonal é uma pessoa de riso fácil, ela está sempre pronta ali para esse sorriso. Uma pessoa de boca muito pequena, o riso dela é assim, ó, sem dente. Isso diz. Se eu começo a mexer nisso, eu estou mudando as musculaturas que eu, no meu caso, há 50 anos escolhi ter, e eu vou começar a passar novas mensagens para o mundo vai reagir a isso, porque 93 é físico, e aí eu começo a ter problemas de relacionamento. Aconteceu na minha sala de aula, entrou um menino, um deus grego. Eu olhei e falei, gente do céu, tipo um Zafir. Na hora que abriu a boca, era um menino. E eu falei, nossa, depois fui descobrir que tinha 1000 harmonizações. Eu falei, não tem como. Eu quero tratar ele como assim, oi, tudo bem? E ele, oi, tudo bom. Você fala, aí, o que aconteceu? Perdeu a credibilidade, a gente esquece dele. Ele não é contado. Olha, não pertence. Que triste. É isso. Ele fez a harmonização e perdeu a harmonia. É isso. Por isso que eu falo, a harmonização é uma coisa séria. O belo dos gregos, a palavra belo, ela vem da harmonia, da proporção. É sim, Cris, 50. Fiz em junho. Bem vividos, corpinho, né, de 80, coluna de 90, apetite de 12. Ai, que mentira.
Ai, Mas, meu Deus do céu. mas olha como é interessante. Os gregos já faziam o belo proporcional, né? Quando a gente fala de proporção áurea, na verdade, quando você vai fazer um desenho, você começa pela cabeça e você vai criando um terço de cabeça, um quarto de cabeça para fazer um pescoço, um braço, não é isso? Porque é proporcional. Então, se você fez um rosto largo, talvez um nariz largo para compor, cada um tem o seu. Já existe uma proporção e os gregos, com a sabedoria deles, né, já entendiam isso. As pessoas estão querendo ficar desproporcionais. Quando a gente. Só para encerrar essa, tá, gente? Então, encerrar a conversa, mas encerrar essa questão. Aí, se tiver alguma dúvida, também perguntem aqui. Eu adoro dar esse exemplo. Rô. E esse exemplo, quem começou a falar comigo foi meu filho. Meu filho é muito inteligente, modéstia à parte, né? E gosto muito de bater papo, porque ele saca de vez em quando uma caverna de Platão, um anel de Gigê, sabe? Uma coisa assim, meio da filosofia, né? Lembrando um pouco desses filósofos que colocavam teorias importantes até, talvez hoje a psicologia não assuma, mas a neurociência sim, né? E são interessantes até para entender. Caverna de Platão é um exemplo claro disso, né? Que vivia com mais medo da sombra do que da realidade. Mas, enfim, quando tem uma... Chama manada, né, Rô? Me corrija se eu estiver errada. De leões? Ah, Acho que é uma manada que fala? Não sei. De leões? Me não sei. corrija se eu estiver Será errada, que... tá, gente? Matinha? Não, não sei, Matinha, o filha de coletivo cães. de leões, É, matilha de cães. Ó, eu acho que é difícil ver um montão de leões, talvez por isso a gente não lembre, Dri. você viu como ela é generosa, gente? A pessoa, desculpa, eu não saber um coletivo, ó. Olha lá, Não, eu eu não não, sou abençoada. não, eu não sei, realmente eu não. Não, morri agora, Eu morri. espero nunca ver um coletivo de Por leões. favor, então, né? Então, vamos ver, um grupo de leões, geralmente Aham. tem um macho, alfa e fêmeas. O que acontece? Existe um outro alfa rondando. Quem é que permite a entrada dele? Não é o leão macho. São as leoas que... Alcateia, é isso? A Alcateia não é de alcateia é lobos? lobo, não é? É. Olha lá. Agora, vamos pro Rosana, palavreado, hein? busca aí, Rosana, minha parceira, busca aí o coletivo de leões. Por favor, gente, Google já, né? Google já, dá um Wikipedia aí. A gente gosta de botar as palavras, né? Bom, enfim. Assim, Aí, claro. estão as lá, todo mundo deitado. Aí chegou um macho. Quando chegou o macho, elas olham e falam assim, interessante. É Gostamos dele. alcateia mesmo. Alcateia. Bom, depois vocês Aí, confirmam, tá? sei lá. Aí, que interessante, que charmoso, que lindo. Não é isso, porque elas não têm o que a gente tem. A Dai tá falando, Dai é ultrafilmática, eu acredito nela. Boa, alcateia. Alcateia é de leões, então. Enfim. E aí tem as fêmeas lá. O macho adentra. Quando ele adentra, o outro macho levanta e fala, putz, vou ter que brigar, né? O alfa vai brigar com o beta, por quê, né? Que é o lugar dele. Assim é o Uhum. primitivo. Olha que interessante. Por que essas leoas aprovaram esse leão? Por quê? Não é porque tem a juba mais sedosa, porque ele é charmoso, porque ele deu uma piscadinha, porque ele tem um carro zero. Não. Porque quando, obrigada, Thaís, quando elas olham para ele, esse macho novo, elas veem harmonia. Essa harmonia está associada à saúde, à saudável. Ele pode ser menor que o outro, mas tudo nele é proporcional. Cabeça, nariz, corpo, pata, forma de andar, ele não manca, né? O rabo dele é proporcional, o tipo de estrutura corporal. Elas veem isso primitivamente. O que elas olham? Vão me dar filhos saudáveis, vamos perpetuar nossa espécie, porque esse Olha. aqui é mais saudável que o anterior. Então, Uhum. veja bem, as leoas aprovam a entrada para ele brigar e ele conquistar um espaço. O que eles estão vendo? Eles estão vendo proporção, harmonia. Ninguém viu se ele é inteligente, se ele fala alguma língua, se ele tem dinheiro. As pessoas veem o quê? Saúde. É isso. A beleza está na saúde das pessoas, na proporção. E se você veio com o nariz um pouco maior, uma boca, é seu. Concordo que pequenos concertinhos talvez deem um bem-estar, liberem mais endorfina para você. Mas transformação vira transfiguração. É uma nova figura que não é a sua. Você não dá conta. É... Dri, você sabe que eu ficaria aqui 1000 séculos e espero ter o privilégio e a bênção de Deus de viver 1000 séculos do seu lado, te ouvindo e aprendendo e trocando.
Eu agradeço muito. Na verdade, a Adriana, ela criou a live, né? Na verdade, eu joguei o assunto e ela generosamente, bora lá fazer uma live. Bora lá. Então, são pessoas assim que a gente tem de guardar as 7 chaves, né? Criar os vínculos. Por isso que é tão importante a gente olhar para as pessoas e buscar nelas o que elas têm de melhor. Outro dia, eu e a Rô, lá no Palavrinhando, eu falei exatamente isso. Falei, eu não procuro na Rosana o que ela não tem de legal, eu quero o que ela tem de melhor. Então, quando a gente começa a entender que todo mundo tem muito de bom para oferecer, e para nos agregar e para nos complementar, a gente vive melhor, né? Então, sempre que você puder, fale sobre isso para as pessoas. Vamos, assim, gerar o compromisso, estabelecer um compromisso de tornar a vida do ser humano melhor, mais leve. Porque quando ele se aceita, ele vai buscar os retoquezinhos, ele não vai buscar essa reconstrução de algo que ele não é. Ou ressignificado. Né? Ou ser ressignificado, sabe? Então, resgatar a verdade é o primeiro passo para a gente lembrar que a gente é humano. E a gente só é humano se a gente tiver 2 coisas: generosidade e humildade. São os 2 traços que diferem a gente de qualquer coisa que não seja humana, sabe? Então está na hora da gente realmente resgatar isso. E eu tenho a graça de Deus de ter ao meu lado pessoas que têm esse mesmo propósito e que vivem essa verdade. E a gente tem de ter essa responsabilidade de compartilhar isso com o mundo. Então, quando a gente abre uma live, a gente abre um canal, a gente escreve um livro, a gente tem esse propósito. E que se esse livro for lido por uma pessoa e tocar a vida dela, já valeu a pena escrever 300 páginas, sabe? Então, obrigada por fazer parte dessa história, por olhar para as pessoas com tanta sabedoria. E é muito, muito, muito bom para mim, você sabe exatamente como eu penso o mundo, saber que existe alguém que fala lá no mundo da moda com tanta profundidade, buscando em filósofos, buscando nos livros, buscando na experiência das pessoas, porque você também ouve as pessoas e muito da sabedoria vem das pessoas, a gente sabe disso. Você leva para o mundo da moda, eu tenho certeza que as pessoas que vão lá aprender coloração saem de lá com coisas infinitamente maiores. Gente, infinitamente maiores. E a gente tem de dizer, Dri, e assim, tem um monte de gente aqui que te conhece, você frequentou e ia generosamente falar para as minhas alunas e transformou tantas vidas, sabe? Então a gente tem de realmente fazer valer toda essa sabedoria e compartilhar. Eu acho que essa é a nossa missão, essa é a nossa... o cara lá de cima colocou a gente aqui no mundo para isso. Não é fácil falar verdade, não é fácil tocar a vida das pessoas. Seria tão mais fácil a gente ir para o TikTok fazer a dança do passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Todo mundo está cantando em libras, né? As músicas são tão maravilhosas que precisa dar libra para dar consistência, né? E a gente vê tanta coisa vazia e a gente tende a encher esse pote. Bora lá, minha amiga. Olha, bora gente, lá. Ela me deixou sem palavras, o que é difícil. Eu tô muito emocionada e a Rô sabe que eu não posso chorar porque minha voz some e eu fico toda vermelha. Então, vai combinar com a Rô, vai harmonizar. Obrigada a todas aqui que estão colocando elogios. Isso é muito, muito especial. Eu queria dizer uma coisa, Rô, que tem pessoas que olham para mim e falam assim, você fala o que a pessoa quer ouvir. Eu falo, não. Eu olho para um ser humano, eu só olho o melhor dele. Eu não tenho olhos ruins. Eu não tenho. Eu teria que nascer de novo para aprender a ser diferente. Eu sofri muito na minha vida, infância, tive 1000 problemas, gente. Mas eu nunca olhei o lado ruim das coisas. É o poliana que a gente fala tanto.
E quando você tira o melhor, e você também é assim, Rô, por isso que Deus une os iguais, né? Os propósitos e os iguais. É, a pessoa me dá o melhor, porque eu só vejo o melhor. Então, assim, como é que Eu faz todo mundo também. gostar de você? Eu falo porque eu gosto de todo mundo. Seja você uma pessoa com problema ou não problema. Se você falar assim, você tem alguém que você odeia? Não, não tenho. Eu juro pra vocês. E se tem alguma pessoa que não gosta de mim, eu vou ficar triste. Porque a gente podia ter uma relação, né? Um desperdício. A gente podia estar trocando tanto. Então, não é uma questão de autoestima, não, gente, porque a minha é bem resolvida, tá? Não tem problema, não precisa que todo mundo goste de mim. Mas eu acho que tudo tem uma relação, é diferente. As pessoas, desconfie de quem gosta de todo mundo. Não, não desconfiem. Tem pessoas que são assim. Elas são genuínas. Eu não sei ser diferente. Tem pessoas que me machucam e quando elas pedem ajuda, eu tô lá com a mão estendida. E nunca vou falar, você fez, eu não vou fazer. Eu sei ser assim. Ela não sabe, mas eu sei ser assim. E assim é o meu confortável. É o que eu escolhi para ser. Né? Tenho defeitos, tá, gente? Isso não é nada genuíno. E você me fez lembrar de uma frase, para encerrar aqui, que isso eu dedico a você, a todos que estão assistindo e ao que nós somos. Essa frase foi falada dentro de uma série chamada Annie with Annie, que é de uma menina que passa por toda uma descoberta, quem sabe, mas ela já é uma parafraseado, né, de outro filósofo. E ela fala assim: quando você me fala, eu esqueço. Quando você me ensina, eu até aprendo. Mas quando você me envolve, eu não esqueço. É isso, você envolve, eu não esqueço. Eu não esqueci você um dia, falando, eu vou viajar, queria ajuda. Eu falei, eu tô aqui. Isso tem 10 anos aí na jogada, gente. Aí eu tô aqui. Eu falo, então eu vou te ajudar. Por que você vai me ajudar? Ué, porque eu quero, porque eu sou assim. E ela, aí teve um dia ela falou, então, eu quero que você dê uma palestra. Por que eu? Não, porque eu quero, eu sou assim. É isso, nós somos assim. Então, a gente envolve pessoas. Tem pessoas que vieram com outros propósitos, talvez de ensinar ou de falar. Nós nascemos com o propósito de envolver. É ele quem me representa. Então, quando você fala, Dri, vamos falar sobre isso? Vamos, a gente vai fazer uma live, tipo, igual o programa do Palavrinhando, que eu já preciso fazer um jabá, tá? Uma vez por mês a gente ia pelo menos falar. Você assiste, Dri? Eu assisto, eu sou do canal. É que eu acho que tá com o nome da minha filha o canal. Porque ela tem o YouTube. Então, assim, envolvam-se, doem-se, falem, ensinem, mas não parem. A gente talvez crie, né, aproveitando o palavrinhando, falar, agora vamos criar um propositando, né? Alguma coisa assim, né? Criando propósitos. Olha que legal! Né? Legal. A gente não sai da língua do P, né? Palavrinhando, propositando, mas uma brincadeira. E, gente, palavrinhando, sigam no YouTube, tá? Sigam a Rô aqui, pessoal que vem de mim, por favor. Ela tem um programa junto com a outra Rô, né? Que lá é Rosana. E elas sorteiam uma palavra num grupo que já foi mandado para o pessoal, para vocês. E elas vão pegar etimologia, intensidades, colocações, e a coisa acontece. Então, assim, tem já episódios anteriores, ele é rápido, ele é dinâmico, é um programa, assim, divertidíssimo. Assistam. Eu falo, ela trouxe para dentro da minha casa, né, o conforto que a gente não tem conversando com pessoas, mas né, o palavrinhando, que é o parlatando, que eu tanto digo de falar, é maravilhoso. Então, sigam lá. Sigam mesmo, tá? E de verdade, gente, eu preciso agradecer essa pessoa, porque essa pessoa me envolveu. Nós temos realmente um caso de amor, nós temos um pacto. E onde ela vai, eu vou. Onde eu vou, ela vai. O Deus dela é o meu Deus, o povo dela é o meu povo. Então, todos os alunos que vêm dela, a gente acolhe. Todos os meus alunos, ela acolhe, né? Ela sabe disso, ela está lendo aqui. Ela é pequenininha, viu, gente? Mas ela é gigante. Ela é gigante, tá? De verdade, é inspiração. E eu falo, é uma pessoa que, quando alguém pergunta, você tem uma inspiração de vida? Eu falo, tenho. Chama Roseli Mazum. É uma pessoa que me inspira a ser melhor todos os dias. Então, Rô, a você, né? Só reafirmando o nosso pacto, porque é dado por ele. Não é aqui, não é terreno, é divino. O meu amor, eu amo você. E obrigada pela oportunidade de mais uma vez me fazer falar. Você sempre me põe para falar. Te amo. Eu também amo você. Você tem de falar e a gente precisa ouvir. É disso que eu falo. A gente precisa realmente mudar o mundo. E a gente muda o mundo com a nossa atitude, com o nosso exemplo, não porque somos perfeitas, mas porque buscamos o amor em cada um. Então, o amor transborda em nós e
Respinguem todos vocês que Então, estão aqui, tudo que vocês precisarem, contem conosco, contem comigo, contem com a Adriana, eu estou à disposição sempre que for para falar de seres humanos, da melhor maneira possível, eu estou disposta a falar, a me colocar à disposição, porque o ser humano é algo infinitamente maior que ele possa, maior que tudo que ele ele é imagem sonha e e semelhança. ambiciona. Ele é Imagem e semelhança de Deus. Eu acho que é isso, eu acho que é a frase que resume tudo que a gente falou aqui, sabe, Dri? Vamos honrar o fato de sermos a imagem e semelhança do cara lá de cima. Se você acha que o cara lá de cima é maravilhoso, ele te fez igual. Então você é maravilhoso. Nós somos maravilhosos. Somos. Um beijo a todas vocês. Eu vou gente, obrigada. Boa noite. Obrigada pelos Fiquem corações, com pelas Deus. mensagens. Com certeza a gente sai Obrigada. diferente. Sai com o coração confortável, aquecido, com tanto amor. Beijo, mames. Amo você. Um beijo, meus amores alunas. E Rô, vamos tentar ou aqui, ou criar um programa, mas vamos trazer propósito na nossa fala. Vamos propositar. Vamos propositar. Beijo, beijo. Tô saindo. Tchau, gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Fiquem bem. Tchau.